Fala galera, chegamos aqui no nosso projeto final, que é um jogo da velha, que nós vamos fazer bem bacana, vamos englobar todas as teorias que a gente viu até agora no curso, vai ser bem bacana. Se você caiu aqui de paraquedas só por causa do joguinho da velha, você não sabe o que você está perdendo. Clica aí no link, tem o curso completo. Depois dessa aula aqui, nós faremos uma breve aula explicando como será a nossa avaliação e como você vai conseguir o certificado desse curso aqui, certo? Eu sou o Valdir, o Dev, e vou te acompanhar nessa jornada Flutter. Olhando aqui para o nosso layout, é um layout bem simples, onde a gente vai construir sem muitos widgets sofisticados, sem muitas técnicas, mas você vê que no Flutter, com pouca coisa, a gente consegue apresentar um negócio até bacana. Então, aqui vocês conseguem ver já alguns elementos. Eu vou mostrar aqui no próximo slide para vocês. Aqui, por exemplo, nós temos as linhas estão marcadas em verdes e as colunas estão marcadas em vermelho. Veja que a gente cria uma coluna principal, certo? E dentro dessa coluna principal a gente cria várias linhas, uma para colocar o texto e outra para colar algumas fileiras. Os quadradinhos do jogo da velha serão botões. Então, cada fileira aqui é uma fileira de botão. Então nós temos 9 botões para representar as bolinhas e os X. Aqui embaixo nós temos um texto e mais um botão que a gente vai estar jogando, um texto. Aqui a gente separa, cria mais uma coluna para empilhar o texto do vamos começar, ou que é um texto informativo, e o botão também. Por quê? Porque a gente, em algum momento, nós vamos congelar essa área aqui para ninguém clicar. Então é interessante que ele esteja fora, né? Mas a gente vai ver isso na prática. Bora programar isso aqui, fazer essa tela bem bacana. E ainda estamos no projeto da calculadora, mas vamos fazer bem semelhante ao que fizemos anterior. Vamos criar um novo projeto, Ctrl Shift P, New Project, Flutter Application. Vamos escolher a pasta. Fica aqui nos meus projetos mesmo, que ele já vai criar a subpasta. Então a gente seleciona meu projeto e vamos chamar de jogo underline velha. Criamos um projeto do zero. Ele está criando aqui para a gente. Vai criar toda a estrutura. Vamos na pasta lib, na pasta main. Vamos apagar tudo que está aqui. Aqui como de praxe. Vamos importar o material.dart. Vamos começar com o main. Vamos chamar o room app para executar uma aplicação Flutter. Vamos chamar um stateless myoapp, que vamos criar logo embaixo. E esse stateless vai retornar um material app, que vai retornar a nossa página mygame, certo? Então vamos criar aqui vamos deixar aqui importado, ó. Então vamos criar aqui um novo arquivo chamado my, tudo minúsculo, my game page.dart. Aqui nós vamos criar esse my page game aqui dentro, certo? Nós vamos importar o material, como sempre. Vamos criar aqui um stateful, que teremos reatividades nas telas. Vamos importar ali o scaffold. Vamos incluir o scaffold para ter o nosso padrãozinho ali de layout. Vamos colocar uma column, como vimos lá no nosso layout da apresentação. Dentro desse column colocaremos um outro column, que consequentemente virá uma linha. Vamos colocar essa linha de forma centralizada. O column aqui também está centralizado. Vamos dar um espacinho ali de 20, porque eu testei e achei que ficou legal. E vamos colocar um texto. Vamos ver como é que fica no aplicativo.
Legal, temos ali jogo da velha centralizado na nossa tela. O que mais que nós vamos colocar? Vamos colocar um outro column. Dentro desse column, vamos colocar o texto "Vamos começar". Vamos ver como é que fica. Ficou ali embaixo. Esse será um texto informativo. A gente vai dizer, o X que joga, o 0 que joga, certo? Quem ganhou vai ficar ali nessa linha aí, nesse column. Vamos também agora montar os nossos botões que os jogadores vão apertar para poder fazer o jogo. Então vamos customizar um botão aqui. Criei um paddingzinho com pouco espaço nas laterais, em toda a volta de 4. Coloquei um elevator button 100%, uma cor black 38 que acaba sendo ali um cinza. E vou deixar um texto aqui, esse texto que vai oscilar entre X e a letra O. Vou chamar de 0, mas o O fica um formato mais legal. Então esse é o que vai representar lá dentro. Agora basta a gente estar chamando. Não sei se vocês perceberam, o bottom ele recebe uma linha e uma coluna como parâmetro. Então aqui a gente vai colocar linha 0, coluna 0. Lembrando que sempre os nossos índices começam do 0. Então a gente teria a primeira linha, 0, 0, 0, coluna 0, 1 e 2. Então vamos ver como é que fica. Temos ali a nossa primeira linha do jogo da velha com os X fixos. Vamos incluir mais uma linha e a segunda linha. Lembrando que linha 1, linha 2 acaba, né? E as colunas são da mesma forma. Vamos ver como é que ficou. Legal. Por último, a gente vai criar o nosso botão ali de dar o start. Um espaço de 4, um elevator button com uma cor amarela, 200 por 50, e no texto escrito "Bora jogar". Vamos ver. Cadê? Eu não chamei ele aqui em cima, tenho que chamar ele aqui, ó. Tem que chamar ele aqui embaixo do nosso colo, embaixo do "Vamos começar". Beleza. Esse é o nosso template. Já estaria pronto o nosso design. É muito rápido da gente construir a tela. E agora a gente precisa implementar a lógica. Mas para explicar para vocês a lógica, primeiro eu preciso explicar para vocês uma coisa que a gente não viu antes. Listas. O que é uma lista? Lista é uma sequência de itens. Veja o exemplo ali que a gente tem. Aqui é uma lista de compras. Arroz, feijão e carne. Então, isso aqui seria uma representação dentro do Dart, como se fosse uma variável, só que essa variável ela armazena alguns itens. Nesse caso, a gente definiu como string. Então, todos os elementos de compra têm que ser string. E como que depois eu utilizo isso? Se eu der um print compras 1, eu vou exibir feijão. Se eu der um print compra 0, eu vou exibir arroz. Lembrando que o 0 é sempre o primeiro item. Agora aqui, ó, podemos colocar uma lista dentro da outra, que é o que a gente vai acabar fazendo aqui no nosso jogo da velha. Então, imagina aqui uma lista com outras pequenas listas dentro. Isso é possível? Sim. Existe forma de representar isso de forma de map, mas aqui é o jeito mais interessante para a gente, mais simples de utilizar, é usando lista dentro de lista. Então, eu criei uma lista aqui chamada dados. List. Perceba que eu não coloco mais tipo, se é string, porque aí fica versátil, ele pega conforme os dados são colocados. Então eu criei uma primeira lista aqui, ó, Maria, João e Pedro. Isso é uma lista. A lista, ela sempre é colchetes e colchetes. Veja que eu tenho uma lista aqui principal em lilás, em rosa, e outras em azul claro. Então a lista principal chama dados e eu tenho duas sublistas dentro. Maria, João e Pedro, 30, 17, 37. Esses daqui poderiam, por exemplo, ser a idade. E como que eu resgato essas informações? Eu venho aqui e ponho dados, 00, eu tenho Maria. Dados, 10, eu tenho 30, porque aqui é o número da lista e aqui é o número do item. Então, se eu pego
lista 1, item 2 é o 37, certo? Vamos ver isso, como ficaria isso dentro do nosso jogo da velha? Vamos ver. Aqui dentro do My Game Page, vamos declarar aqui a nossa lista. Um list com maiúsculo, o nome de grade. E ele vai receber uma lista, só que dentro dessa lista a gente vai receber a primeira linha. É 0, x. Só para a gente ter uma ideia. Essa seria a nossa primeira linha da nossa grade do jogo. Vamos ter 3 linhas. Então ficaria algo... Vamos fechar na diagonal para ficar mais interessante. Cara, eu tô apanhando. É o O que tem que colocar aí. Isso. X. Vou trocar aqui para ficar compatível. Beleza. Vamos colocar um ponto e vírgula aqui. Temos a nossa grade, que não deixa de ser uma lista com 3 listas dentro. Como que a gente utiliza isso agora? Você perceba que aqui eles passam os números das linhas e das colunas. A gente pode usar isso dentro do MyButton como referência. Então, aqui no texto, a gente simplesmente vai pegar a nossa grade, nossa lista que nós criamos lá em cima, e vamos pegar aqui o que? A linha e a coluna. Tem que tirar o constante daqui, porque agora ela vai variar. Olha lá, que bacana nosso aplicativo. Então, se eu mudo alguma coisa aqui na grade, vamos colocar a primeira linha tudo com X, automaticamente os meus botões são atualizados. Bacana, né? Mas vamos deixar então nossos botões todos limpos. Essa aqui é uma forma didática para a gente criar essa lista. Existem umas formas mais... Você tem uma lista muito maior, algo bem maior, não é dessa forma, fazendo item a item. Mas para ficar de forma didática e visível, para que vocês entendam o que é uma lista dentro de uma lista, é isso aí que vocês estão vendo. Vamos colocar uma lógica aqui agora. Para explicar a lógica, eu tenho que mostrar aqui o nosso fluxograma. Vamos então para a lógica. Nós temos 2 funções que vão fazer as verificações. Uma que é verificar o vencedor. Olhando a nossa grade, a gente vai conseguir saber se alguém venceu ou não. Então, essa função, esse método, vai receber o jogador, a linha e a coluna do último lance. Ele sempre vai partir da premissa que alguém ganhou e a gente entra dentro de um for para verificar as linhas. A linha nesse caso, por enquanto. Aí a gente verifica se todos aqueles daquela linha que a pessoa clicou, vamos um exemplo, a pessoa clicou na linha 0. Então eu verifico a 01, 02, 03 para ver se aquela linha está preenchida. Então eu faço esse for para checar a linha. Caso ele já encontre, quem apertou foi o X, encontrou um 0, já não ganha mais na linha. E aí eu saio fora aqui e vou verificar, e eu já passo como vencedor falso, porque eu já não tenho mais tanta certeza que ele é o vencedor. Aqui embaixo eu faço a mesma coisa para a coluna que foi clicada. Então eu verifico se todos os elementos daquela coluna que foi clicada estão todos do mesmo jogador. Caso sim, responde como verdadeiro, true. Caso não, a gente também já sai fora. Viemos para cá, quando temos um conector aqui no fluxograma, a gente tem que achar a sequência desse conector em algum outro lugar. Então aqui morre no 1, vamos achar onde o 1 recomeça. Então a gente já parte da premissa que está falsa, se ele não encontrou. E aí nós vamos verificar na diagonal. A gente parte do princípio que para alguém vencer na diagonal, ele tem que estar preenchido no meio. Se não tiver preenchido no meio também, a gente já vai retornar a variável venceu, que no caso aqui está mantendo false.
E caso do meio esteja preenchido com o da pessoa, eu vou verificar as duas diagonais, da direita e a diagonal da esquerda. Caso a gente encontre também os mesmos símbolos nela, a gente vai retornar um true para dentro do venceu e vai retornar a nossa função, a variável venceu, que pode retornar falso ou verdadeiro. Vai depender de todas essas condições aqui. Vamos construir esse cara aqui? Então aqui no verifica vencedor da nossa função, receberemos jogador, linha e coluna. Partimos do princípio como venceu, como está lá no fluxo. Verificamos se tem vencedor na linha. Como que a gente faz isso? A gente criou um for, começando com 0 até menor que 3. Então ele vai fazer isso 3 vezes. Então ele vai substituir a linha que dá entrada pelo i. Então ele vai ficar linha 0, linha 1, linha 2. É igual ao jogador? Se todos forem igual ao jogador, ele já venceu. Caso não, a gente responde aqui que é false. Então, começou com 0 e o próximo item é x. Então não ganhou. A gente está verificando só a linha. Então a gente dá um false. A gente verifica é false, para verificar a coluna. A gente faz a mesma coisa com a coluna, para verificar se todos são iguais. Se todos são iguais, a gente pode dizer que ele venceu, aquele jogador atual. E na diagonal, a mesma coisa, só que a gente parte do princípio do centro. A casa do meio é do jogador atual, então a gente vai verificar as extremidades da diagonal, se elas estão compatíveis ou não com o centro. Caso o centro esteja já diferente, a gente já descarta e considera falso. E aqui a gente retorna o venceu, que é a variável que nós ficamos alternando aqui durante a verificação. Certo? Então vamos fazer aqui a lógica do clique. O clique vai receber linha e coluna. Então a gente conta a jogada e guarda dentro da grade, linha e coluna, como fizemos anterior à grade que a gente estava fazendo manual, vamos jogar o jogador atual. E vamos fazer a verificação na função que nós acabamos de criar, se existe um vencedor. Se existe um vencedor, a gente vai trocar o texto informativo para jogador atual, que é o X ou 0, venceu. E jogo iniciado como falso, porque a gente volta a travar o jogo. Caso não tenha um vencedor, existe vencedor falso, aí fazemos uma outra condição, vencedor falso e jogada igual a 9, a gente pode considerar que é um empate. Não tem vencedor, já teve 9 jogadas, então o texto informativo vira falso e travamos o jogo. Caso não seja a 9ª jogada, nós vamos pegar o jogador atual. Se ele for igual a x, vamos passar a vez para o próximo jogador, com o O. Caso não, deve ter sido um O, o jogador atual, passaremos para x. E o texto informativo vai sempre dizer de quem é a vez de jogar. Simples assim. Vamos ver lá no código? Então aqui o clique recebe a linha e a coluna. Número de jogadas vai sempre incrementando mais um toda vez que alguém clicar. A grade, linha e coluna, está pegando daqui. Joga o jogador atual. Existe vencedor? A gente vai chamar a função aqui embaixo, passando o jogador atual, a linha e a coluna aqui também. Vamos para o nosso primeiro if. Verifique se tem vencedor. Tem vencedor? A gente mostra lá jogador tal venceu. Não tem vencedor. Não é vencedor? Tem nona jogada? Texto informativo igual empate. E em último caso, a gente simplesmente inverte o jogador de x para 0 ou de 0 para x. E mudamos ali o texto informativo para jogador é a sua vez. Feito o clique, agora a gente precisa colocar esse clique dentro do nosso botão. Vamos lá, onde está o nosso botão aqui? My Button. Então, toda vez que a gente receber aqui o clique, o que a gente vai querer? A gente vai querer chamar a função, o método, na verdade, aqui no Dart, clique. O clique recebe a coluna e também a linha. Vamos ver se já funciona alguma coisa aqui. Eu cliquei, não funcionou nada. Mas para isso funcionar, temos que colocar ele dentro de um set state, o nosso clique.
porque queremos atualizar a tela. Vamos ver. Legal, então primeira vez que clica é X, depois ele verifica, já é X, troca, e assim ele vai. Legal. Que no caso ele não para o jogo, porque nós não criamos essa regra para parar. Bora jogar. Ele também não limpa, certo? Deveria mudar o texto informativo. Como que a gente muda o texto informativo? Cadê aqui o vamos começar? Vamos começar, vamos trocar aqui pelo nossa variável texto. Texto informativo. Não podemos esquecer de remover as constantes quando trocamos por variáveis as coisas que estão aqui dentro. Então, vamos começar. Aí ele já falou, 0 é sua vez, x é sua vez. Então a gente já passou a ter as validações. X venceu, tá vendo aqui? Ele consegue dizer que X venceu, só que aqui ele continua permitindo que a gente jogue. Para isso, a gente tem que travar esses botões quando o jogo acabou ou antes de começar. Como que fazemos isso? Dentro do botão, porque você vê que a gente consegue ficar clicando várias vezes dentro do botão, né? Ó. E ele fica... A gente podia travar o botão que já está utilizado, não pode mais ser clicado. Então, dentro do botão, nós criamos aqui um outro it. A gente envolve esse outro it aqui com um observe pointer. Esse cara, ele permite bloquear um widget. Então a gente coloca observe, a gente vai verificar na nossa grade linha e coluna já são linha e coluna está vazia. Retorna como false, se não true. Vamos ver se ele já bloqueia. Ó, já não permitiu mais eu clicar no X, nem aqui. Então, isso já... Beleza, agora a gente quer bloquear o quadro inteiro quando alguém vence. Então, lá no nosso segundo column, lembra que eu falei por que tinha que ter duas columns, uma dentro da outra? Porque essa segunda column, nós vamos envolver ela também com observe. E o observe, aqui a gente tem que perguntar se o jogo foi iniciado. Jogo iniciado, true, só que a gente precisa inverter ele para ser false para poder bloquear. Então vamos ver. Ó, o jogo não foi iniciado, agora a gente não consegue mais nem clicar. Porque a gente precisa clicar no botão bora jogar. Só que esse bora jogar, para funcionar, a gente tem que ativar aqui, quando clicar aqui, ele mudar o jogo iniciado para true, né? Porque o jogo iniciado aqui está iniciando como false. Como que a gente faz isso? Dentro do botão início que a gente criou, a gente já cria aqui um set state, porque a gente quer atualizar a tela também quando ele for pressionado. Jogo iniciado como true, para poder liberar os botões. Número de jogada a gente zera, porque se estiver no 5, no 6, a gente quer zerar ela. A grade, essa aqui é uma forma de construir a grade ou de limpar ela. É um tipo um for. A gente gera itens dentro de uma lista de forma automática. Então aqui a gente gerou uma lista 3x3, limpando ela tudo com valor vazio. E o texto informativo a gente volta a mostrar ali. Jogador, é a sua vez. Vamos ver se isso aqui já dá certo. Então tá tudo travado. Bora jogar. Aí X é a sua vez. Já atualizou aqui embaixo. Legal. X, 0, X, 0, X. X, você venceu. Todos os botões voltaram a ficar bloqueados. Até que eu pressione de novo. Bora jogar. Para ficar bonito, a gente podia sumir esse botão aqui e mudar o texto dele, de vez ficar escrito sempre bora jogar. Como que a gente faz isso? O texto que está fixo, a gente troca ele do bora jogar.
tira a constante daqui. Então, se jogadas é maior que 0, jogar novamente. E significa que já jogou alguma vez. Se não, fica escrito bora jogar. Vamos ver? Bora jogar. Bora jogar. Aí clicou, ele fica ali, jogar novamente. Só que aqui, perceba que eu posso sempre zerar o jogo em qualquer momento. Isso eu não quero, eu só quero poder apertar aqui quando o jogo realmente acabar. Então, nós vamos ocultar esse botão aqui enquanto estiver jogando. A gente vai procurar aqui o botão início. Vamos colocar um widget aqui dentro. Vamos envolver aqui o botão início com um outro widget chamado Opacity. O que faz o Opacity? O Opacity é a opacidade. Eu posso estar exibindo ou não exibindo, até por uma transparência, mas aqui o que a gente vai fazer? A gente vai colocar, se o jogo for iniciado, é 0. Então 0 é totalmente apagado e 1 é totalmente exibindo. 0.5 ficaria meio a meio. Vamos ver o que acontece. Bora jogar. O botão sumiu. Certo? Só que ele continua ali de forma oculta. Eu preciso bloquear ele também. Então, a gente pode colocar aqui um observer point. Dentro do observer point, um observer. Jogo iniciado ali também. Vamos ver. Travado, destravado. Agora aqui não clica mais, a não ser que o jogo acabe. E aí ele aparece pra gente. 0 venceu aqui na diagonal. E mais um teste. Deu empate. E aí aparece o botão novamente. Pessoal, é isso. Espero que tenha gostado aqui do nosso jogo da velha, do última aula do nosso projeto. No próximo vídeo vamos explicar como vai ser a provinha para quem quiser o certificado. E obrigado por ter acompanhado até aqui. Valeu, até a próxima aula.